Bom dia, boa tarde ou boa noite, desenvolvedores. Eu sou Muni Ratu e hoje eu tô aqui trazendo para vocês o segundo episódio da nossa série de tutoriais sobre o Roblox Studio, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre propriedades e como que elas funcionam para poder modificar a aparência das nossas partes, para poder realmente dar um gostinho diferente para nossa build, ok? Então, bora pra vinheta. Bom, então aqui a gente tem a tela do nosso Roblox Studio, que vocês já conhecem. Vocês vão ver que o meu tá um pouco diferente, a aba de propriedade de vocês normalmente está aqui embaixo, mas eu costumo deixá-la aqui na esquerda para poder ter uma visualização dela toda, ok? Então isso deve é de preferência pessoal, mas se vocês vão trabalhar bastante com propriedade, eu recomendo que vocês deixem ela aqui do lado, caso vocês tenham uma tela grande também, para poder facilitar na hora de trabalhar, ok? Então a gente vai começar adicionando aqui uma peça, uma parte, igual a gente aprendeu com o DJ no episódio passado. E quando eu selecionar ela, vocês vão ver que aparece aqui uma pancada de coisa aqui, ok? Isso daqui é a aba de propriedades, que é exatamente o que a gente vai estar vendo hoje, ok? A parte, quando a gente adiciona, vocês vão ver que ela é simples, ela é branca, ela não tem textura, ela é normal, né? Porém, quando vocês vão entrar num jogo, quando vocês vão tentar buildar alguma coisa, às vezes é interessante você ter uma variação de cor, uma variação de textura, para poder dar uma aparência diferente para o que você está fazendo, para você poder ter um visual mais bonito, ok? E é com a aba de propriedades que a gente vai fazer isso. Então, aqui a gente já vai começar com a Brick Color e com a Color. Elas têm a mesma função, que é mudar a cor da nossa parte, mas elas são diferentes num sentido bem específico, tá bom? Quando a gente clica aqui no Brick Color, vocês vão ver que aparece essa série de cores aqui para a gente poder selecionar. Essas cores, elas são cores padrões do Roblox Studio. Então, qualquer peça que você selecionar em qualquer estúdio, em qualquer computador que você usar, você vai ter as mesmas cores aqui, tá bom? E cada uma delas tem um nomezinho específico. Isso é interessante porque permite que você tenha as mesmas cores durante a construção do que você está fazendo e vai garantir que tudo tenha o mesmo visual, então vai ser tudo coerente, tá bom? E ela tem uns nomezinhos, então quando você está trabalhando com script também, se vocês forem trabalhar com script, às vezes é mais fácil vocês só utilizarem o nome da cor do que vocês usarem a color, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, para poder utilizar, é só você clicar, você vai selecionar a cor que você quer, então aqui, por exemplo, esse azul, e clicar, e a sua peça vai ficar com essa cor aqui, tá bom? Da mesma forma, a gente tem a Color, só que ela é diferente. Ela também funciona para você poder mudar a cor da parte que está selecionada, mas ela tem uma variedade muito maior de cores. Então, você vai ver que você tem essa paleta aqui, que ela é fixa, que ela também vai se manter, mas do lado a gente tem esse arco-íris, de certa forma, e você consegue mover isso daqui clicando e você vai selecionar uma cor que você quer. Com isso daqui, a gente tem uma gama muito maior de cores do que a gente tem na Brick Color. A questão é que para você poder manter essa cor em várias peças é mais difícil, porque você clicar aqui ou você clicar aqui já são cores diferentes. Então ela te dá mais possibilidades, mas também é mais difícil de trabalhar, tá bom? E como que a gente usa isso daqui? A gente tem aqui, obviamente, as cores, então, digamos que a gente quer fazer algo verde, a gente pode selecionar aqui um tom de verde que a gente quer, e aqui do lado a gente tem essa barrinha. Isso daqui define o quão escuro vai ser a cor que a gente selecionou. Então, digamos que eu queira um verde mais escuro. Se a gente tentar achar aqui nessa aba, a gente não vai ter, a gente só tem esses tons de verde. Mas se a gente diminuir isso daqui, vocês vão ver que o verde vai ficando mais escuro até chegar num preto, ok? Da mesma forma, se a gente quiser algo branco, a gente desce pra cá e sobe isso daqui pra cima, tá bom? Então, com essa combinação dessa aba de cores e dessa aba de o quão escuro é essa cor, a gente consegue ter muito mais possibilidade. Bom, além disso, a gente tem também aqui as Custom Colors. Isso daqui serve para a gente poder salvar uma cor no nosso Roblox Studio. Então, digamos que eu queira salvar esse verde aqui para poder utilizar mais vezes. Eu posso estar com isso daqui selecionado. É importante que você clique antes de você escolher a cor, porque se eu clicar aqui depois de escolher a cor, ele vai colocar o branco, tá? Então, deixa clicado antes e depois escolhe a cor. E quando ela tiver escolhida, você clica aqui no Add to Custom Colors e ela vai ficar salva aqui, tá bom? Então agora digamos que eu coloquei isso daqui de outra cor, tá? Tá essa cor. E se eu quiser colocar aquele verde que a gente deixou salvo, é só eu clicar aqui e dar OK, beleza? Então permite que a gente tenha uma variedade de cores bem grande e é bom pra gente poder trabalhar com isso, beleza?
A próxima propriedade é a propriedade de material. Ela serve para você poder, bom, colocar materiais diferentes do nosso bloco. Então, se vocês forem ver aqui, ela tá com material de plástico, então ela tem esses detalhezinhos, né, essas rugosidades, mas o Roblox ele também oferece pra gente outros materiais. Então a gente tem aqui uma gama bem alta de materiais, porém nem todos estão disponíveis para você poder usar no seu jogo na parte de play. Então aqui no estúdio você vai conseguir ver todos, mas tem alguns que ainda não estão disponíveis. Então se você utilizar, quando você realmente entrar e publicar seu jogo e alguém entrar no seu jogo, esse material não vai estar disponível. Eu vou deixar na descrição uma lista com quais materiais estão disponíveis para poder ser utilizados em game, né, para o jogador conseguir ver quando ele entrar no seu jogo, e quais ainda não estão. Isso acontece porque o Roblox está testando isso, então depois de um tempo você vai conseguir utilizar sem problema, mas quando esse vídeo aqui for postado, tem alguns que ainda não estão disponíveis, então fique ligado na descrição para você poder ver quais estão disponíveis e quando os outros vão ficar disponíveis, tá bom? Eu pulei aqui o Cast Shadow, ele serve pra gente poder, bom, ter uma sombra no nosso objeto. Então vocês vão ver que as partes aqui, elas têm uma sombra, certo? Se eu desselecionar isso daqui, o nosso objeto para de ter sombra, e se eu deixar selecionado, ele tem sombra. Então é bem simples, Cast Shadow, que é ter sombra, a tradução em inglês, tá? Então, é isso. Depois disso, a gente tem o Material Variant. Ele é algo um pouco mais específico. É para você poder subir o seu material para o Roblox Studio. Então, eu não vou abordar isso daqui nesse vídeo. Mas talvez no vídeo futuro, se vocês quiserem, eu posso mostrar um pouco disso. Mas ele é basicamente para você poder criar o seu próprio material em outras ferramentas e colocar ele dentro do Roblox Studio para funcionar como se fosse um material normal, beleza? A gente tem aqui também o Reflectance e o Transparency. Eles funcionam com um slider, então a gente vai ver que tem um slider aqui, beleza? E para que isso daqui serve? O Reflectance, ele significa o quão refletivo é o seu objeto, então eu vou colocar aqui um plastic para poder exemplificar melhor. Então aqui um plastic. Se eu subir esse Reflectance, vocês vão ver que ele vai começar a refletir algumas propriedades do nosso estúdio, tá bom? Então, vocês vão ver que a parte de cima, ela está refletindo a cor do céu, porque o nosso céu é azul. Então, quanto mais perto do 1 você colocar esse valor, mais refletivo vai ser o nosso objeto. Então, mais do céu e das coisas em volta de iluminação, ele vai conseguir refletir. Se eu colocar em 0, ele não vai refletir nada. Então, você consegue trabalhar com isso daqui para poder dar alguns efeitos interessantes. Então, se eu colocar, por exemplo, 1.5, ele vai refletir metade e manter metade da cor original, digamos assim. Depois disso, a gente tem a transparência, que funciona igual o Reflectance, e ele define o quão transparente é a sua parte. Então, algo com transparência de 0, ela é totalmente opaca, enquanto que algo com transparência de 1 é totalmente invisível. Isso aqui não é a mesma coisa que colisão. Um bloco invisível, ele ainda vai ter colisão. A gente vai ver isso daí de um objeto colidir com o jogador, né? De impedir que ele passe por ele mais pra frente. Mas daqui é pra poder deixar ele só transparente, tá bom? E da mesma forma, ele pode ser colocado de 0 ou a 1. Então se a gente colocar, por exemplo, 1.5, ele vai ser meio transparente, meio visível. É bom pra poder fazer coisas de vidro ou então coisas de plástico que são transparentes, tá bom? Depois disso, a gente tem essa parte aqui, o Archivable e essas outras coisas que eu não vou abordar muito, porque isso envolve um pouco mais de script, algo um pouco mais avançado, então não faz sentido eu passar para vocês aqui. O único que eu vou estar falando é o Locked. Quando a gente seleciona isso daqui, ele faz com que a nossa peça não possa ser selecionada, tá bom? Então se a gente tentar clicar nela, vocês vão ver, eu tô clicando aqui, e eu não consigo selecionar ela, tá bom? Isso daqui é bom pra quando você tá fazendo um mapa ou alguma coisa que tenha detalhes que você já definiu que vão ficar lá. Você pode travar eles, você pode dar locked neles que você não vai conseguir selecionar eles quando você estiver trabalhando. Então facilitem alguns mapas que são muito complexos, que tem muito objeto, para você poder trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que algo que você selecionou não vai ser selecionado. Algo que você criou não vai ser selecionado. Para você poder tirar isso, você pode selecionar ele aqui no Explorer. Aqui você ainda consegue selecionar ele e tirar a propriedade de Locked. Ou então, aqui em cima, você pode vir no Lock e clicar no objeto e o cadeadinho vai abrir. Isso daqui você também consegue usar para poder dar o Locked. Então, se eu quiser travar alguma coisa, eu posso clicar com o cadeadinho e ele vai fechar. Cadeadinho aberto significa que você pode selecionar. Cadeadinho fechado significa que você não pode selecionar, tá bom? Então, é bem simples, é isso daqui.
Depois a gente tem a parte de transform. Isso daqui eu não costumo usar muito, de novo, é algo que volta mais para script, porque o que ele define é basicamente a posição, a orientação, a transformação do nosso objeto aqui na nossa workspace. Então, ao invés de eu, sei lá, mover ele por aqui, é muito mais fácil a gente só mover ele pela workspace e vocês vão ver que as propriedades aqui, elas estão se alterando conforme eu movo a minha peça na workspace. A mesma coisa funciona pro size, que é o tamanho. Então, se eu subir aqui, vocês vão ver que o tamanho ele vai mudar e todas essas propriedades, a rotação também é a mesma coisa, tá bom? Então, eu costumo não utilizar isso daqui muito. Para script você precisa utilizar, porque você precisa definir os valores exatos, mas de novo, isso vai ser abordado na parte de script, tá bom? Depois disso, a gente tem o pivot, que é algo um pouco mais complexo também, que eu não vou abordar, mas ele envolve o como que o objeto vai ser rotacionado e coisas assim. Então é um pouco mais complexo, eu não vou me aprofundar nisso, tá bom? Aqui a gente tem a parte de colisão, que aí sim realmente ele vai definir se um objeto ele tem colisão ou não. Então aqui eu vou criar duas partes dessa, tá bom? Deixa eu colocar aqui o spawn aqui mais perto. Então essa daqui da esquerda, eu vou tirar essa coisinha aqui de can collide. Isso daqui significa que esse objeto não vai ter colisão. Então se um jogador ou algum outro objeto encostar nele, ele não vai impedir esse objeto de passar. Enquanto que esse daqui com colisão vai impedir o jogador ou objeto de passar. Então vou fazer aqui um teste para mostrar para vocês. Bom, aqui então o objeto da esquerda, se eu andar por ele, ele vai conseguir passar, ele vai passar por dentro, enquanto que o objeto da direita você vai colidir com ele, você não consegue passar por ele. Então isso daqui que é a colisão, tá bom? A gente costuma utilizar para poder fazer passagem escondida, ou então em script para poder fazer com que alguma coisa tenha colisão ou não, então às vezes uma porta ou coisas assim, tá bom? Depois disso, a gente tem o canQuery e canTouch, que de novo são coisas mais voltadas para script, algo um pouco mais complexo, que eu não vou abordar aqui, e a mesma coisa o collision group, tá bom? Depois disso, a gente tem aqui a parte de anchored, tá? Isso daqui é extremamente importante, eu vou de novo duplicar essa parte aqui para poder exemplificar para vocês. Eu vou subir essas duas partes aqui um pouquinho para cima. E o anchored, ele vai basicamente definir se uma peça, se uma parte, ela vai calcular física ou não. Então, eu vou deixar essa daqui da direita com o anchored selecionado e essa daqui da esquerda sem. Quando eu for dar um teste aqui, eu vou dar só um run, vocês vão perceber que a peça da esquerda vai cair e a peça da direita vai continuar no lugar, tá bom? Por quê? Porque a peça da esquerda estava sem o anchored selecionado, então estava calculando física. Então a gravidade, colisão e empurrar a peça vai fazer com que ela se mova, tá bom? Enquanto que a da direita, como tá com o anchor selecionada, vai ficar ancorada no lugar, ok? Então ela não vai ser afetada pela gravidade, se um jogador chegar perto dela e tentar mover, também não vai conseguir mover, porque ela tá ancorada, ela tá travada no lugar, beleza? Outra coisa, vocês perceberam que a da esquerda ela passou pelo chão, certo? Isso é porque ela também estava sem colisão. Então ela não vai colidir com outras peças. Então a base plate, essa nossa parte grandona aqui, não vai colidir com isso. Então se eu der aqui um can collide, tá? E se eu duplicar ela de novo e tirar o can collide dessa, quando eu der teste, quando eu der run, uma vai cair e passar, e a outra vai cair e colidir com a base part, com a base plate, e vai, enfim, separada por ela, ok? Então, com isso daqui você consegue fazer algumas brincadeiras de física, mas é um pouco complicado de trabalhar, então eu recomendo que vocês usem com cuidado, porque vai, enfim, pesar um pouco mais o jogo de vocês, vai ser um pouco mais complexo de poder trabalhar com isso tudo, tá bom? Depois disso, a gente tem outras coisas que, de novo, são mais voltadas para script, ou então coisas mais complexas que para quem tá começando não faz muito sentido você aprender, então eu não vou explicar. Bom, depois disso a gente tem essa parte aqui que eu confesso que nem eu entendo muito bem, então pra quem tá começando não faz muito sentido querer estudar isso daqui, querer aprender isso daqui, porque vai só confundir a cabeça de vocês, tá bom? Então recomendo que vocês, se tiverem curiosidade, podem pesquisar sobre, mas eu acho que não faz muito sentido pra quem tá começando, tudo bem? Então, essa daqui são as propriedades das nossas peças. Utilizando ela, a gente consegue fazer algo bem bonito, algo com detalhe, algo com variação de cor, com variação de material, e deixar a nossa construção, a nossa build, a nossa place, o jogo, com um detalhe bem interessante, tá bom? Algo interessante de você notar é que quando você duplica uma peça, ou quando você copia e cola ela,
todas as propriedades elas vão ser duplicadas também. Então uma peça sem colisão, se você duplicar, a peça nova também não vai ter colisão, da mesma forma o Anchored e tudo mais. Então, com isso em mente, é importante a gente se atentar à parte inicial que a gente utiliza, tá? Quando a gente adiciona uma parte pelo método que o DJ explicou, a propriedade de Anchored, ela não vem selecionada. Então, muitas vezes você acaba criando o seu jogo, a sua experiência, e quando você vai testar, tudo acaba caindo, se desfazendo, e é porque a peça inicial não tinha o Anchored, você acabou duplicando ela e utilizando ela no seu jogo inteiro, tá bom? Então, eu recomendo que quando vocês adicionem uma peça, se você não quer que ela tenha física, se você não quer que ela se mova, ou que ela seja afetada pela gravidade, você já aplique o Anchored, tá bom? Porque isso daqui vai garantir que todas as peças que você duplicar a partir dela também tenham Anchored e não se movam, ok? Mas digamos que você acabou fazendo várias peças e você não deu Anchored nelas. Então você vai ter que dar Anchored em todas elas para elas poderem funcionar. Muita gente, por incrível que pareça, vai fazer isso uma peça por peça. Então ela vai acabar selecionando essa daqui dando Anchored, selecionando essa daqui dando Anchored. Isso é um trabalho tedioso, vai demandar bastante seu tempo. O que você pode fazer, algo que é interessante, é que você pode selecionar todas as partes e quando você mudar a propriedade de alguma delas, você vai mudar de todas as peças que estão selecionadas. Então se eu clicar aqui no Anchored com todas elas selecionadas, todas elas vão ficar ancoradas, tá bom? Isso daqui vai funcionar com todas as propriedades. Então se eu mudar a cor das peças selecionadas, as peças selecionadas vão mudar a cor. Se eu mudar o material, todas elas vão mudar o material também, beleza? Então tudo que tiver selecionado, quando você alterar uma propriedade, vai alterar a propriedade de tudo que está selecionado. Eu falei a mesma coisa duas vezes? Sim, mas é isso. Então isso daqui é o básico. Com isso daqui a gente já consegue ter uma noção boa para poder fazer a nossa experiência. É claro, você vai precisar de prática para poder fazer isso com naturalidade, para poder entender quais cores combinam com quais cores, quais materiais utilizarem. Então é importante que vocês treinem, que vocês estudem e principalmente que vocês pratiquem. Vocês praticando, vocês vão conseguir fazer algo bonito com mais frequência, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouco sobre organização na Explorer e depois também mostrar um pouco do processo criativo, tá bom? Então é isso aí, até a próxima!